Primeiro a gente vai falar de atendimento, depois eu vou falar sobre produto e depois eu vou falar sobre marketing. Por que esses 3 assuntos? Porque de todas as dúvidas que eu recebo, são os temas que todo mundo tem mais dúvida, né? Ficou estranha essa frase, mas deu para entender. Eu acho que são 3 assuntos que formam a base, né, de muita empresa: atendimento, produto e marketing. São fatores que podem determinar o seu sucesso, o seu crescimento, sua lucratividade. Então, assim, são coisas que a gente precisa nesse momento, né, de pandemia, de baixa de vendas, de parar, olhar para dentro da nossa empresa e ver o que a gente pode melhorar. Né? Numa época onde a gente está fazendo e pensando só em hotel urbano, em pacotes com preços milagrosos, a gente está focando muito a nossa energia numa concorrência que nem é a nossa concorrência, né? Eu me recuso a falar que hotel urbano é meu concorrente. Hotel urbano não faz 1/3 do que eu faço, mas 1/3. Então, assim, a gente está focando tanta energia em coisas que não vai trazer venda pra gente, né? Que não vai trazer uma mudança no mercado. E é a hora de você focar na sua empresa, no seu negócio, como você vai melhorar, como você vai se posicionar com esse cliente que tá vindo aí, que passou também por muitos problemas. Quantas pessoas não ficaram horas e horas e horas no telefone tentando cancelar um serviço? Então, assim, eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de praticidade, eu sou objetiva, eu puxo a equipe para fazer as coisas, vamos embora, a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, vamos embora todo mundo junto. E é exatamente essa chave que eu quero virar em vocês, tá? Da gente olhar dentro do nosso negócio e ver tudo que a gente pode melhorar, tudo que a gente pode se diferenciar e ficar, assim, top. Agências top. Esse mercado vai crescer muito e eu acredito muito numa demanda reprimida. As pessoas não vão deixar de viajar. As pessoas querem viajar. Pensem por vocês, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Se alguém que fala, olha, não, nunca mais eu vou viajar na minha vida, eu tomei trauma. Isso não existe. Então, assim, vamos pra frente, tá? É um conteúdo prático. Eu tenho até minha colinha aqui do lado pra eu não esquecer de nada. E é realmente a hora da gente se posicionar, beleza? Quem tá chegando aqui e não me conhece, eu vou falar só um pouquinho de quem é essa pessoa aqui que tá dando a cara a tapa pra vocês. Eu sou a Lívia, eu sou diretora da Gol Viagens Personalizadas e é uma agência que tá há 8 anos no mercado. É uma agência que desde o começo é focada em roteiro personalizado, tá? Então, assim, isso é nosso DNA. É o que a gente faz, é o que dá dinheiro, é o que paga as contas e é o que dá visibilidade pra gente, tá? Não vou entrar nos detalhes do roteiro personalizado, quem quiser olhar no nosso Instagram tem tudo super explicadinho lá. A minha formação é relações públicas, eu sou relações públicas, eu sempre trabalhei com comunicação, já dei aula de marketing, então isso tá em mim, né? O turismo veio de uma paixão e da vontade de empreender. E do meu marido que não parava de mudar de cidade, eu não aguentava mais ficar recomeçando a minha carreira. Então eu precisava de algo que eu pudesse ter em qualquer lugar, tá? Então, eu uni realmente o turismo, né, a paixão por empreendedorismo e o marketing. Então isso faz parte da Gol. E eu tô percebendo que muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso e eu posso ajudar. Então a ideia é essa, tá? Então vamos começar a entrar em atendimento. O que eu sempre penso? Qual é a minha visão? Essa é a minha visão, tá? Pode ser, vamos deixar uma regra clara aqui também. Essa é a minha visão. Pode ser que a sua visão, o seu dia a dia, os seus clientes sejam diferentes e você tenha que fazer uma adaptação aqui no que eu tô falando, tá? O que eu quero trazer são insights, são ideias, são pensamentos. Eu quero te tirar da zona de conforto, tá? Eu quero que você pense no seu atendimento diferente. Mas é claro que podem ter aí pontos de discordância entre nós, não tem problema. Use o seu bom senso para adaptar para aquilo que você precisa, beleza? Como uma boa relações públicas, né? Eu sempre penso em quem eu tô atendendo.
Quem é essa pessoa que eu tô atendendo? Né? Quem é o meu cliente? O que ele precisa? Por que ele tá me procurando? Isso sempre moldou o atendimento da Gol Viagens. E vamos nos colocar no lugar do nosso cliente, né? Eu trabalho 100% online, eu tenho escritório no Rio, mas assim, quase ninguém vai no escritório ver a minha cara e falar com minhas funcionárias, né? Geralmente é tudo por WhatsApp mesmo, Instagram e outras ferramentas, mas geralmente é online. Então, é uma pessoa, o meu cliente, né? É uma família que tem um sonho. Ele tem um sonho, ele quer viajar, né? Ele tem um orçamento e ele tá confiando nessa viagem, muitas vezes, numa pessoa que ele nunca viu a cara, né? Ele tá confiando que essa pessoa vai atender as expectativas dele. Os nossos clientes compram sonhos, né? Não é um produto tangível, é algo que ele só vai receber quando ele voltar de volta do Brasil. É algo que ele só vai ter certeza que ele vai ter a qualidade que ele pretende, que vai corresponder às expectativas dele quando ele voltar. Gente, olha como é difícil tomar essa decisão. Cara, você não tá comprando uma latinha de Coca-Cola, né? Custa R$2 e você já sabe o que você vai receber. Você tá comprando um sonho. É o sonho do teu filho, é o sonho da tua esposa. Olha a responsabilidade que esse cliente tem. Olha como a gente precisa corresponder ao atendimento desse cliente. Olha como a gente precisa acolher esse cliente. E às vezes, na correria do dia a dia, na loucura de WhatsApp, de prazo, de emissão, de demanda, a gente não se coloca no lugar desse cliente, né? Que tá ansioso, que tem medo de contratar uma agência, né? Que às vezes o primo, o vizinho, o periquito, o papagaio tá falando, pra que você vai contratar uma agência? Né? Eu organizo todas as minhas viagens, pra que você vai fazer isso? Né? Então, assim, a gente tem muitos fatores contra o nosso trabalho e é no atendimento que a gente precisa acolher esse cliente e falar, olha aqui, você sabe com quem... eu sei o que eu tô te falando, eu sei o que eu vou te vender, confia no que eu tô falando, né? Eu não trabalho com consultoria ainda, tá? São planos para junho. Eu trabalho só com roteiro personalizado. Quem trabalha com consultoria já consegue se posicionar e vender esse conhecimento muito melhor, inclusive, né? Porque já impõe um preço nesse trabalho. Já apresenta, olha, eu sou especialista no que eu falo, que eu vou te orientar custa tanto. No meu caso, a gente não se posiciona assim, tá? A gente faz o roteiro, a gente não cobra pelo orçamento, não cobra nada. Mas no atendimento é onde eu vou acolher esse cliente e orientar ele, tá? Eu vou até contar algumas coisas que a gente faz no nosso atendimento. Então, a gente entendeu que o atendimento é primordial para vender, né? Eu posso ser especialista em Maldivas, eu posso ser especialista em Disney, eu posso ter o melhor Instagram do mundo. Se na hora do contato, né? Se na hora que o cliente precisa que eu atenda ele com excelência, eu deixo ele esperando, eu não respondo, eu não cumpro os prazos, ou simplesmente eu sou seca, eu sou grossa, enfim, eu perco essa venda. Então, eu acho importante sempre a gente se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar desse cliente, né, que tá comprando um produto intangível. Se coloque você, como seria você comprando uma viagem? Eu fiz um exercício uma vez com a minha equipe, que foi pra gente se colocar no papel do cliente, né? Quando você vai comprar uma roupa no shopping, você quer um atendimento, né, com excelência. Você quer que essa pessoa foque nas suas necessidades, que veja o que você precisa. Então, quando a gente está no papel de cliente, nós somos exigentes. Eu não conheço uma pessoa, eu falei isso até nos stories, que comprou porque falou assim, nossa, eu fui tão maltratado em tal loja que eu amei e eu comprei. Eu tive um atendimento péssimo, mas eu adorei, eu fiquei super feliz porque eu tive um atendimento péssimo e eu comprei. Gente, óbvio, é tão esdrúxulo que obviamente isso não existe. Então, assim, quando nós somos clientes, a gente se coloca na posição de ser super exigente. Eu nunca mais vou voltar naquele lugar, eu nunca mais vou naquele restaurante, porque eu fui muito maltratada. Mas quando nós somos empresários, ou estamos trabalhando numa agência como funcionário, a gente sempre tem justificativa para não fazer um atendimento tão bacana, né? Você não teve tempo,
ou você tinha outras demandas, ou o cliente era chato demais, o cliente ficava fazendo muitas perguntas, o cliente desconfiava do que você estava falando. Entende como a nossa visão como empresário e como funcionário, às vezes, que cuida do atendimento, é diferente da nossa visão como cliente? Como é que você exige uma coisa que você não entrega na sua função, no seu trabalho? Né? Então, assim, fica super complicado. E eu vou dar 2 exemplos para vocês, que se os meus clientes concordarem, eu passo o nome deles, assim, é porque é 100% verdadeiro, tá? Pra vocês terem ideia, como eu tinha todos os motivos pra falar, cliente chato, e não, eu me posicionei de uma forma diferente e isso me trouxe resultado. Eu tinha a gente vende roteiro personalizado, então às vezes entravam muito em contato falando, eu já tenho hotel e eu já tenho um aéreo, você não organiza só o restante da viagem pra mim? E eu não faço isso, né? No futuro isso vai mudar. Eu não fazia isso. E eu não fazia isso porque eu não tinha tempo e eu achava que as pessoas não iam pagar o que eu cobro, enfim. Então, eu sempre falava, olha, eu não trabalho dessa forma, né? Eu só vendo o roteiro completo, os serviços mais o roteiro personalizado. E teve uma cliente, ela é de Salvador, ela é uma médica de Salvador, e ela falou, putz, eu tô perdida, eu tô trabalhando muito, eu não tenho como organizar minha viagem, você não pode fazer? Eu falei, olha, não posso, não tenho tempo de coração mesmo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um áudio aqui pelo WhatsApp e vou te dar várias dicas. Dicas de coisas que você pode fazer, fala os sites que você pode comprar rapidinho, mando. E eu acho que já vai te ajudar, mas realmente eu não posso te atender como eu atendo os meus clientes. Muitas pessoas vão falar, Lívia, você não tá dando valor pro seu trabalho, você não tá dando valor pro seu conhecimento. Mas eu enxerguei ali naquela oportunidade que poderia ser uma cliente em potencial, ela tinha um perfil, né, do meu público. Naquele momento eu não podia atender ela. Ela não sabia do meu serviço antes, ela ficou sabendo depois, quando ela não estava conseguindo organizar a viagem. Então, pode ser que se eu entregasse algo que para mim era mínimo naquele momento, ela voltasse. Mas ela não voltou. Ela não voltou, ela não fechou outras viagens. Mas ela indicou para 2 pessoas. Ela indicou para 2 pessoas, inclusive um foi Maldivas, que viajou em fevereiro desse ano, né? E o outro foi uma lua de mel maravilhosa pela Europa. Então, assim, às vezes você enxerga no atendimento oportunidades que são apostas. Podem dar certo ou não. Mas se eu tivesse colocado na função, olha, eu não faço só roteiro personalizado, eu não tenho tempo para isso, eu poderia perder uma oportunidade. E foi exatamente o que aconteceu. Ela não me contratou depois. Ela não voltou depois. Mas ela indicou para 2 ótimos clientes, ótimos, né? Que um deles, inclusive, já estava vendo outra viagem quando veio a pandemia. Então, assim, a gente tem que enxergar, sabe, essas nuances no atendimento. Eu vou dar outro exemplo. Eu tive uma cliente, ela estava com o marido e as 2 filhas pequenas em Madrid e eles ficaram numa parte hotel porque ela queria a cozinha para poder fazer algumas refeições rápidas para as crianças. E a gente trabalha com uma parte hotel super bacana. E aí ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Lívia, eu tenho uma amiga que tá aqui. Eu nem sabia que ela tava aqui. Ela viu pelo meu Instagram. E ela tá num Airbnb, tipo, péssimo. Tem drogado no prédio, assim. Um local super barra pesada. E ela queria saber se você consegue um contato ou ver se tem alguma parte aqui disponível pra ela também. Eu falei, passa o contato pra mim. Eu já entrei em contato, né, com o gerente do hotel, que eu já tinha alinhado algumas coisas com ele. Falei, olha, tem mais um quarto, tal? Ele, tem, ó, fica tanto, pede pra ela vir, acerta aqui comigo direto na recepção. E beleza. Eu falei, tá tudo certo, vai lá, acerta com ele, o valor é tanto, qualquer coisa que você precisar me chama. Ela falou, olha, quanto que eu tenho que te pagar por isso? Eu falei, nada, né? Não vou cobrar isso de você. Ela, muito obrigada, valeu. E ficou, né? No momento eu não achei, eu não vi necessidade de cobrar. Pode ser que eu não valorizei meu serviço? Pode ser, de verdade. Tem muitas oportunidades que eu deveria cobrar as coisas e não cobro. Mas eu vejo oportunidades, eu faço apostas. E eu acho que todo mundo é grande o suficiente, é maduro o suficiente pra saber no que vai apostar, tá? Meu filho. Então... Mãe, manda os áudios que você vai instalar Roblox. Daqui a pouco, vai lá com o papai. Desculpa, gente.
Então, deixa eu retomar o raciocínio. Então, o que aconteceu com essa cliente do Apart Hotel em Madrid? Eu não cobrei nada e ela voltou. Essa sim voltou. E ela voltou e ela fechou uma viagem para Buenos Aires. Depois ela fechou uma viagem para Espanha e Itália. E no final do ano passado ela fechou uma viagem para Playa del Carmen. E ela é minha cliente até hoje. Então, assim, pode ser que ela nunca mais aparecesse. Não, pode ser. Mas eu fiz uma aposta. Teve muitas apostas dessa que deram muito certo. Teve outras que não. Mas eu incorporo isso no atendimento da Gol. Eu incorporo esse acolher o meu cliente. A gente tem essa visão. Agora, teve casos que eu percebi que o cliente estava só querendo chupinhar o meu conhecimento? Teve um monte de casos. Um monte. E aí eu explico pra ele, olha, meu trabalho é assim, assim, assado, funciona desse jeito. Nós somos maduros suficientes pra colocar também limite na coisa, né? Então, assim, eu me recuso a me colocar no papel que eu só vou reclamar. Eu não vou reclamar. Eu vou ver futuro, eu vou ver oportunidades. Mas eu também coloco o cliente no lugar dele quando a coisa tá passando do limite. Entende como a gente pode ver oportunidades nisso, né? Então, eu acho isso super, super, super importante de alertar pra vocês. Chega de reclamar. O cliente não vai mudar. Seu cliente não vai mudar, gente. Quem tem que mudar somos nós, como agência de viagem. Se você faz consultoria, cobre sua consultoria e explique o seu valor. No meu caso, eu explico o meu valor de outra forma. Então, assim, você tem que se posicionar como você trabalha. Por exemplo, Débora, o cliente que quer usar o meu conhecimento e que eu tô vendo, por exemplo, a gente tem muitos casos de clientes que às vezes pedem 1, 2... Do terceiro orçamento, se ele não fechou, eu tenho uma outra tratativa com ele, tá? Muitos casos, se ele pede 3 orçamentos e não fecha, aí sim eu cobro uma consultoria, tá? Porque eu já trabalhei 3 vezes pra ele de graça. Mas isso aconteceu poucas vezes, tá? Assim, muito poucas. Então, o cliente que confia no nosso trabalho volta depois. A gente tem uma taxa de fidelização muito, muito alta. Então, assim... eu acho que todo mundo é adulto o suficiente para impor limite para o cliente e falar, olha, eu trabalho dessa forma, tá? O meu valor é esse. No meu serviço está incluso isso. Esse tipo de informação eu não posso te passar, porque eu vou te passar quando você fechar o roteiro personalizado comigo. Eu acho que tem muitas formas educadas da gente colocar o cliente no lugar dele. Isso não é problema nenhum, tá? Deixa eu olhar aqui, porque eu me empolguei e vou voltar, tá? Para quem é do nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, eu vou colocar amanhã esse exercíciozinho que eu fiz com a equipe de você se colocar no lugar do cliente e você analisar o seu atendimento como empresário, tá? É uma planilhinha, assim, uma tabela bem simples, porque é um exercício bem prático para vocês avaliarem, né, como nós tomamos decisões diferentes em papéis diferentes. Então isso é super, super importante, tá? Lembrando que essa live é bem prática, tá, gente? Eu poderia falar vários conceitos de atendimento que ia fazer todo mundo dormir, e a ideia não é essa. Quem ainda não é do grupo do WhatsApp e do Telegram, no perfil desse aqui do golviagens.agentes tem um link. Você clica nesse link e você já vai ser direcionado automaticamente para o grupo do Telegram, tá? A gente tá migrando pro Telegram porque o WhatsApp não tá dando conta da nossa demanda de pessoas. E lá vocês já tem acesso a todo o material que eu tô divulgando, acho que faz umas 2 semanas, né? E ali vocês conseguem acompanhar direitinho, tá? Então, no próprio link do Instagram tem o Telegram e vocês podem fazer isso. Uma dúvida também que eu recebi na última semana foi de um cliente, de um agente, que ele estava tendo muita dificuldade de fazer o atendimento, porque antes ele era de agências físicas e agora ele tá no home office. E ele não estava conseguindo ter a produtividade que ele tinha, né, tendo contato cara a cara com esse cliente. E eu tava pensando muito nisso, eu falei, cara, a gente tem que falar sobre atendimento, né? E eu acho
E tem muitas ferramentas que podem ajudar a gente nisso. Eu acho o WhatsApp, para quem é empreendedor, a melhor invenção da vida. Eu vou entrar no fato de que ele pode gerar, a gente pode ser escravo dele, tá? Eu vou falar disso. Mas pensando no prático da coisa, você tem contato direto ali com o teu cliente, cara. É a hora que você tem de argumentar da sua viagem. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tô fazendo atendimento e eu mando um orçamento para esse cliente, eu falo, olha, eu vou te mandar um áudio, tá? Eu vou te mandar um áudio, eu vou te explicar a tua viagem. E eu mando o áudio e eu explico toda a viagem do cara. Ele vai viajar, ele vai entender tudo que eu imaginei para a viagem dele. Por que eu coloquei tal voo? Por que eu coloquei tal hotel? Porque, nesse hotel tem um café bacana do lado. Você vai andar uns 20 metros, tem um metrô. Ele tem um preço bom. Olha, tem um funcionário que fala português. Fala com ele, o nome dele é tal. Pra você que não tá seguro em viajar porque não fala inglês, tem isso também. Eu vou te indicar um guia brasileiro. Então, eu já vou vendendo todos os aspectos desse hotel para ele. O quarto que eu coloquei tem uma piscina, ou tem uma vista. E às vezes são coisas que a gente não percebe, né? Que a gente não, ou que a gente acha que não é interessante para o cliente saber. São esses detalhes que fazem ele se envolver com o teu atendimento. Ele fala, cara, é com a Lívia que eu quero viajar. Olha o tanto de coisa que ela parou para ver na hora que ela tá fazendo o meu atendimento. Então, assim, se você não fala, o seu cliente não vai saber. Se você não vende o seu conhecimento, o seu cliente não vai saber. Não tem como, né? Ninguém tem bola de cristal. Então, venda o seu conhecimento. E o WhatsApp é perfeito para isso, perfeito. Você pode colocar o link do seu WhatsApp no Instagram, ele clica e já fala direto com você. Gente, isso é muito, muito, muito bom. O WhatsApp é infinitamente melhor do que e-mail. Eu não vendo mais por e-mail. Se o cliente não passa o número do telefone dele, eu não vendo. E eu falo para ele, eu mandei, inclusive, um trecho, né, de uma conversa que eu explico isso pro cliente. Eu falo, olha, infelizmente, como você não tá me passando o seu WhatsApp, eu não posso te mandar a proposta porque eu não vou conseguir te explicar a proposta por e-mail nos detalhes que ela merece. Então, esse cliente foi demitido, né? E isso acontece bastante. E a gente se impõe e fala, os nossos termos são esses. Nós trabalhamos dessa forma, tá? Acontece muito também do cliente falar, olha, a gente quer ir para o Japão, para a Austrália, para a Indonésia, mas eu também estou em dúvida entre Paris, ou Orlando, ou Santiago. Acontece. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos esses orçamentos? Não vou. Eu vou no atendimento conversar com esse cara e entender, primeiro, por que ele tá com tanta dúvida? O que tá acontecendo? Segundo, qual é a época que ele quer ir? Só pela época eu já vou conseguir cortar uns 3 destinos aí disso. Qual o orçamento que ele tem? Pelo orçamento também já vai dar pra cortar um monte. E aí a gente reduz em 3 orçamentos. Então, geralmente é o máximo que eu faço, são 3 orçamentos. Quem trabalha com consultoria, mais uma vez, tem uma forma diferente, né, de se posicionar e de atuar, mas eu já faço isso há 8 anos, né? Mês que vem a gente vai mudar, mas ainda eu tô pensando e elaborando, mas por enquanto ainda é dessa forma, tá? Eu uso o WhatsApp Business. Eu acho o WhatsApp Business a melhor invenção, de novo, melhor invenção para quem é empreendedor, porque você consegue colocar mensagens de ausência. Então, por exemplo, saiu do horário comercial, você coloca ali uma mensagem, querido cliente, obrigada pelo contato, mas infelizmente a gente não pode te atender nesse momento. Assim, no horário comercial, nós vamos entrar em contato contigo. O meu ainda fala, olha, se você estiver em viagem e for uma urgência, não se preocupa que um consultor vai entrar em contato. Pronto! A mensagem foi informada, ele vai entender que você não pode falar agora. Então a gente tem ferramentas. Vou ir até um pouco além no uso do WhatsApp. A gente tem uma barreira grande, né, na venda, que é o vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu marido, e a pessoa some, né? Às vezes a pessoa some, não é nem por má intenção, ou porque ele pegou o seu orçamento e sumiu no mundo, e foi pra internet e fechou tudo na Decolar. Não é nem isso.
Às vezes, na correria do dia a dia, ele não teve tempo, né, de falar com a esposa ou falar com o marido, e esses planos da viagem se perdeu. Até porque, gente, essa pandemia veio para mostrar que viagem não é prioridade no orçamento das famílias, né? É a primeira coisa que eles cortam numa crise como a gente está passando hoje em dia. Então, às vezes, ele não teve tempo mesmo de falar com a esposa, isso acontece. Na Gol Viagens, o que a gente faz? E a gente estipulou que pra gente funciona dessa forma. Cabe você avaliar se funciona pra você. A gente cria grupos de WhatsApp, mesmo na fase do orçamento. Então, por exemplo, lua de mel, eu sempre crio um grupo com o noivo e com a noiva, porque os dois são indecisos. Às vezes o noivo quer esquiar, a noiva quer ir para as Maldivas. A gente precisa chegar num consenso aí. Precisa entender o que eles querem. Então, assim, o grupo de WhatsApp tira uma barreira que vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa. Não, tá todo mundo aqui, vamos conversar. Ó, te mandei a proposta, o que vocês não gostaram? Os dois respondem, a gente vai mediando aí esse meio de campo, entendeu? Então, assim, eu imponho limites pro meu cliente, né? Já trabalhei muito 24 horas, hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu imponho limites pro cliente, explico para ele claramente como funciona. E os grupos, geralmente quando a gente cria o grupo e faz esse atendimento mais detalhado, né, com mais foco, a gente fecha a venda. Então, assim, pensem nisso também, né? Você tá distante, você tá online, você tá longe, mas você não precisa. Você tem ferramentas para fazer isso. Ah, meu cliente, cara, não usa o WhatsApp, ele não gosta. Liga, oi, alô, tudo bom? Fala comigo, vamos conversar sobre sua viagem? A gente tá tão acostumado a ter tudo online, a ter tudo fácil, a ter tudo, que a gente esquece que às vezes a comunicação verbal, falar, ouvir a voz da pessoa é super importante. Mas aí entra num outro ponto que é pra gente pensar também. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, muita gente... Oi, Jaque, isso, eu faço grupo antes de fechar. Porque eu vou tirando as dúvidas do orçamento. Eu vou voltar nesse assunto, então. Por exemplo, eu vendo muita lua de mel. Quem vende lua de mel sabe que os noivos são indecisos, tá? É a viagem do sonho, é a viagem da vida, né? A gente espera que vai ter só uma lua de mel na vida, né? Então, assim, eles querem ter certeza que estão tomando a melhor decisão. Então rola muita conversa sobre o hotel, muita. Gente, já tive que responder sobre o travesseiro do hotel, já tive que responder vários tipos de perguntas, assim. Então, assim, o grupo agiliza para mim e eu sei que eu tô tirando todas as dúvidas e dando as informações necessárias para eles tomarem a melhor decisão, tá? Aí, voltando no atendimento, por que a gente não faz isso, né? Por que então no dia a dia eu não dou o foco necessário pro atendimento? Como eu preciso fazer, né? Porque nós estamos atolados em um monte de demanda, né? É o outro cliente querendo fechar, é o contrato que precisa fazer, é a emissão, é o prazo que tá perdendo, é o e-mail que tem que responder. Então, assim, a gente não prioriza o atendimento como ele precisa, tá? A gente não faz isso. A gente sabe da importância do atendimento, a gente sabe a importância de ser cordial, de ser atencioso, mas as demandas do dia a dia atolam a gente. Atolam, é difícil. Eu sei disso. Então, assim, o que a gente fez na Gol Viagens que eu acho que para quem tem equipe pode ajudar? Eu até comentei na outra live isso. A Gol tem uma funcionária só para atendimento, é a Natália. Se vocês clicarem no WhatsApp da Gol... Não façam isso, não vai me matar, né, gente? 8 horas da noite, façam amanhã cedo no horário comercial. Se você clicar no WhatsApp da Gol e mandar oi, Natália, ela vai falar com você, tá? Porque já vai direto pro celular dela e a Natália só cuida de atendimento, tá? Então ela só faz atendimento. A obrigação dela, a prioridade dela é atender bem. É isso que ela faz. E ela cuida do alinhamento, né, com a consultora de orçamento. Então, assim, a função dela é dar atenção para esse cliente. E muitas vezes você colocando um funcionário para fazer essa função, ele consegue se dedicar ao atendimento como precisa ser feito. Então, assim, fica uma sugestão. Eu sei que não são todas as agências que podem fazer isso. Eu sei que tem muitas pessoas que têm que ter múltiplas funções, são sozinhas, são home office. Então, assim, eu entendo. Mas quem tem equipe, fica aí uma sugestão, tá?
Fica uma sugestão que, pro meu caso, foi muito boa, porque quem fazia o atendimento era eu, e eu cuido do administrativo, eu cuido do marketing, e eu não dava conta de fazer o atendimento. Porque o atendimento não é só tirar pedido, são 2 pastéis, 2 de carne, 2 de queijo. Não é isso, eu preciso entender o perfil, eu preciso perguntar um monte de coisa pro cliente. Então, assim, quando eu fazia isso sozinha, não dava certo. A gente perdia muita venda, a gente deixava muito dinheiro na mesa. No momento que eu consegui ter alguém focado nisso, as coisas começaram a deslanchar muito mais pra gente. Então, assim, fica uma dica, tá? Quem tem equipe, quem pode dedicar uma pessoa pro atendimento, eu acho fundamental. Quem não pode dedicar uma pessoa pro atendimento, eu deixaria umas 2 horas só pra fazer atendimento. Tipo, só atendimento, eu não vou fazer nada, eu só vou atender. Porque as mensagens vão chegando, né? As demandas vão chegando. Você tem que atender o cliente, você tem que mandar o orçamento, você tem que fazer o acompanhamento do atendimento. Eu percebi que quando eu tentava fazer tudo isso junta, quando eu era sozinha, eu fui sozinha já há 5 anos atrás, não dava certo. Então eu comecei a dedicar 2 horas no meu dia pra só fazer atendimento, mais nada. A demanda da agência foi crescendo muito, e aí mesmo eu não conseguia fazer tudo sozinha, e aí fui contratando outras pessoas, abri a nossa sala comercial, enfim, foi um processo de crescimento da agência mesmo, tá? Vou falar um pouquinho sobre a Natália, a função dela, que é só atendimento, tá? Então ela só faz atendimento, e a gente usa um sisteminha, gente, que é a coisa mais simples do mundo, que chama Trello, tá? Quem não conhece, anota aí. Trello. É um sistema mesmo de gerenciamento de projetos, vamos assim dizer. Então, a gente tem um quadro só de atendimento, né? Só de orçamentos. Então, o fulano pediu uma viagem para Paris, a Natália fez, né, todo o roteirinho do atendimento que a gente tem. Ela coloca no Trello, fulaninho, viagem Paris. A gente tem um questionáriozinho que a gente preenche, que ela preenche, né? E ela coloca um prazo, o prazo que ela combinou com o cliente para entregar esse orçamento. A Isabel, que é a consultora de orçamentos, recebe essa notificação e ela começa a fazer o orçamento, tá? E aí, quando a Isabel termina o orçamento, ela coloca no Trello, alinha tudo com a Natália. Natália, eu escolhi esse hotel por causa disso, o aéreo tá muito caro, eu troquei por outra opção, como ele tinha flexibilidade de data, eu mudei. Ela alinha tudo com a Natália, escreve tudo lá, e a Natália repassa isso lá pro cliente, tá? No Trello, então entrando nesse assunto, no Trello a gente também faz um gerenciamento do processo de atendimento. Então, por exemplo, não adianta nada você dar uma super atenção pro seu cliente, falar, olha, tô aqui para te ajudar, vamos lá. Você pega os dados para fazer esse orçamento, você faz um orçamento lindo, maravilhoso, você manda pro cliente e depois você some. Você tem que fazer um acompanhamento desse atendimento. Você tem que acompanhar o que está acontecendo com esse orçamento, né? Por que o cliente não te deu um retorno? Eu lembro de cabeça os orçamentos que eu fechei da primeira vez, assim. Geralmente sempre muda alguma coisinha ou outra, você sempre faz uma adaptaçãozinha, né? Lembrando que eu trabalho com roteiro personalizado, consultoria pode ser diferente. Então, a gente estipulou um processo, né? Para ter prazos bem definidos. Então, por exemplo, a Natália pegou o orçamento, a Isabel tem 3 dias para fazer esse orçamento. A Natália mandou o orçamento para o cliente, ela tem 3 dias, né? 3 dias depois, ela vai entrar em contato com esse cliente e perguntar: fulano, o que você achou do seu orçamento para Paris? Você gostou? Aí o fulano vai falar: não gostei disso, não gostei daquilo, blá, blá, blá. Volta para a Isabel refaz o orçamento, tá? E a Natália manda. E 3 dias depois a Natália entra em contato de novo. Então, de 3 em 3 dias, a gente mantém contato com esse cliente. Por que 3 dias? Porque eu achei um tempo suficiente para não ser a vendedora pentelha que fica enchendo o saco do cara toda hora mandando mensagem, né? Porque também é igual remédio e veneno. É a dose aí que vai determinar um bom atendimento, tá? Então, tudo por WhatsApp. Todo atendimento é pelo WhatsApp,
tá? Dificilmente a gente não faz um atendimento por WhatsApp. Se bobear, até minha avó tem WhatsApp hoje em dia, gente. Muito raro não ter. Se não tem, a gente faz pelo telefone. Mas um contato tem que ter, tá? Então, o Trello permite eu ter essa organização de todas as demandas, estabelecendo muito bem quem é que vai fazer, qual prazo ele vai fazer, e ele colocando todas as observações necessárias para que a equipe tenha um alinhamento, tá? Vou voltar de novo como é a ponte entre o atendimento. Existe o Trello, tá? O Trello é um sistema que você joga a demanda lá dentro, uma tarefinha. Você tem uma tarefinha para fazer. A Natália pegou o orçamento, colocou no Trello e falou: olha, consultora de orçamento, esse cliente quer ir para Paris, ficar 6 noites, tá? E ele quer voo direto, ele sai de Salvador, nem lembro se tem voo direto mais para Salvador de Paris, mas enfim. E ele quer um hotel 4 estrelas, ele quer ficar perto da Champs-Élysées, tá? Ele quer café da manhã incluso e ele faz questão de ter um frigobar porque ele gosta de tomar água gelada na madrugada. Já aconteceu isso, tá? Então, a Isabel vai e faz o orçamento. A Isabel terminou o orçamento, a Isabel coloca esse orçamento no Trello, explica tudo pra Natália, a Natália lê. É online, todo mundo pode acessar e ver as informações, tá? Então, todo mundo tem acesso à aba de orçamentos, vamos assim dizer, a página de orçamentos. E a Natália manda. Então é exatamente isso. Eu tenho uma pessoa só para atendimento e eu tenho uma pessoa só para orçamento. Ela não faz mais nada. Ela só faz orçamento. O dia inteiro, tá? Isso foi a forma que eu encontrei da Gol ser mais produtiva, tá? Da gente atender mais clientes. Pode ser que isso na sua agência você adapte, você faça de forma diferente, tá? Mas por que eu tô comentando isso? Porque é uma forma que não é muito comum dentro das agências. Geralmente, as consultoras fazem tudo, né? Você cuida do seu cliente do começo ao fim. E a gente viu que a gente conseguiria produzir e vender muito mais se cada uma tivesse uma tarefa muito bem estabelecida e se todo mundo soubesse fazer o que todo mundo faz. Então, por exemplo, a Natália sabe fazer orçamento se precisar. As outras consultoras também sabem fazer orçamento se precisar. Também sabem atender se precisar. Andréia, não, ela não fica ociosa. Não. Agora, obviamente, ela tá mais ociosa, né? Tanto que ela entrou de férias. Mas não fica. A gente tem uma demanda muito grande de orçamento, graças a Deus. Janeiro foi o nosso recorde de vendas. Então, assim, a gente tava num 2020 lindo. Lindo, até dói no coração. Provavelmente ia ser o nosso melhor ano, assim, em 8 anos, a começar pelo janeiro que a gente teve. Então, ela não fica ociosa. A meta, né, o objetivo esse ano era contratar outra pessoa só para ter orçamento. Então, mas eu não sei como isso vai ficar depois. Mas como a Isabel sabe fazer outras coisas, ela pode auxiliar em possíveis remarcações, ela pode auxiliar em roteiros, calendário de passeios, ela sabe fazer outras coisas, tá? Então, isso ajuda bastante. Gente, acho que é isso. Tem 15 minutos aí para responder. Acho que eu falei bastante, né? Gente, eu vou fazer uma coisa diferente da outra live, tá? Eu não vou responder questões financeiras da Gol, por exemplo, quanto que eu cobro pra fazer isso, eu acho que isso é muito de cada agência, eu não posso auxiliar nisso, tá? Eu acho que fica até muito delicado eu expor esse tipo de coisa da empresa. Então, coisas que são muito da gestão da empresa, assim, eu vou realmente, não vou entrar nesse ponto, tá? Porque eu acho aí que fica até um pouco complicado, enfim. Eu vou abrir a caixinha de perguntas, tem 11 perguntas aqui para eu responder. Eu acho que eu fui respondendo tudo que estava no feed, espero que sim. Vou beber um gole de coca, peraí. Pronto. Tá? Eu vou abrir aqui as perguntinhas. Eu não vou ler dessa vez, porque da outra vez eu fiquei lendo e me senti uma idiota. Então... não existe um botãozinho mágico que a gente acha os clientes, né, gente? Não existe. Existe um trabalho coordenado que você traz clientes, né? Então, assim,
A gente sempre trabalhou muito com indicação, sempre teve muita indicação. Tá acabando. Ai, Jesus, tomara que dê tempo. Tiago, se você está vendo, meu marido, se você está vendo, traz meu computador de volta, porque eu tô sem bateria. Ou me dá alguma coisa pra eu recarregar meu celular, faz favor. Porque levaram o meu carregador embora, e esse aqui é o da Gol, esse aqui é o nosso power bank, olha que bonitinho. Mas tá sem bateria. Enfim. A gente sempre trabalhou com atendimento, assim, com indicação. Sempre foi indicação. E depois a gente começou a atuar muito nas redes sociais, muito posicionamento, conteúdo, posicionamento. E aí a gente foi criando bastante autoridade. E quando eu já tinha bastante conteúdo, a gente começou a fazer posts patrocinados, direcionados. Não tá travando, gente, é que eu tava com a bateria acabando, agora já foi, tá? Então, quando eu vi que eu tinha um conteúdo muito bom que poderia trazer esse cliente, né, pro meu funil de vendas, eu comecei a patrocinar post. Vocês já devem ter visto o post da Gol patrocinado, com certeza, tá? Marido salve. Gente, eu trabalho muito com Beds Online e Expedia, tá? São operadoras que eu gosto bastante. Comecei a trabalhar agora com a Viagens e Companhia, tô gostando bem, e a Hotel Du, mas eu ainda não fiz vendas com eles. Mas Expedia e Beds, pra mim, nessa crise, estão sendo 10. Não vendo direto com hotel, não faço isso. O preço caiu, tem desconto. Não tem palavra mágica, né, gente? É igual é um processo que você constrói, né, com seu cliente. Mas tem hora que você tem que usar alguns gatilhos de venda, sim, tá? Pra que ele saia da zona de conforto e ele feche essa venda. Às vezes a gente usa esses gatilhos, sim. Mas não tem palavra mágica para você fazer o cliente fechar. O que tem é um conjunto de fatores. Bom atendimento, uma boa apresentação, bom produto, conhecimento do que você está vendendo e não oferecer... não mentir para o seu cliente, ser o mais realista possível para ele não voltar decepcionado. Gente, eu não vou entrar no mérito da minha comissão, de novo, porque é muito relativo, assim, a precificação da Gol é um negócio bem complicado, tá? Tanto que geralmente eu que faço a precificação de cada roteiro, porque depende muito. Tem orçamento que a gente já trabalha com hotéis muito caros e a comissão é ótima. Eu não tenho por que cobrar mais do cliente para entregar o que eu entrego. Então, assim, você tem que cobrar pelo que você entrega. Então, assim, eu entrego calendário de passeios, eu faço compra de ticket, eu reservo restaurante, eu faço guia digital. Então, assim, a minha comissão é correspondente a tudo isso que eu entrego. Eu não faço só emissão de hotel e mando voucher para ele. Tem todo um suporte aí por trás que a gente faz e que é muito, muito detalhado mesmo. Então, assim, depende. Nessa pandemia, eu não estou devendo comissões, mas eu estou deixando em crédito, né, pela parceria com o meu cliente. Então, assim, eu entendo que é algo de força maior, eu entendo que ele não tá indo viajar porque ele não quis. Então, se ele não tem data, se ele não pode viajar... Eu tive clientes que ficaram... Essa mulher tá grávida agora, no meio da pandemia. Como é que eles vão viajar? Então, eles toparam deixar de crédito. E é isso que a gente tá fazendo. Mas foi uma decisão estratégica minha. Acontece muito de eu receber preços menores, tá? Existem dois caminhos, né? Tem aquele cliente que pega o seu orçamento, pega da internet e fala, olha, eu consegui exatamente o mesmo orçamento seu, muito mais barato na internet. Para esse cliente eu explico, olha, ok, mas na internet você não vai ter isso. Se ele entendeu, ótimo, ele é um potencial cliente. Se ele não entendeu, ele não é meu cliente. É simples assim, não dá para ganhar todas. Não dá para ganhar todas. Eu me esforço, eu atendo bem, eu tenho bons processos e eu tenho um produto, desculpa o termo, foda. Mas tem hora que não dá. Tem hora que eu perco venda sim. Agora, aquele cliente fala, Lívia,
não é bem o que eu quero, eu aceito um hotel mais simples, eu aceito diminuir os dias, eu aceito um outro destino que esteja mais barato. Não tem problema nenhum, eu vou pegar esse orçamento e vou revisar. E vou revisar para ficar dentro do que ele quer pagar. Mas, às vezes não tem como, às vezes o cliente não está alinhado com a sua proposta. Às vezes o cliente não quer pagar por tudo que eu vendo. É um direito dele, tá? Então assim, eu já tive familiar que pegou meu orçamento e fez tudo por fora. E aí? Eu vou focar no cliente que quer pagar, entendeu? Então assim, a gente tem muito cliente que entende sim o que a gente faz, que paga sim pelo que eu faço, que entende o valor agregado. E não são poucos não, gente, são muitos clientes. Então assim, cabe você também vender o valor do seu produto, se posicionar, né? Ter essa estratégia de venda bem definida. Calma aí, tem mais pergunta. Eu explico que, né, pra gente prosseguir no orçamento, ele vai ter que contratar os meus serviços, que o que ele tá pedindo eu já não posso fazer. Vou dar um exemplo para vocês disso. O nosso trabalho funciona assim. Eu faço o orçamento de graça, né? Posicionamento nosso, eu entendo quem cobra consultoria. Já teve uma época que eu cobrei orçamento, mas na verdade era até uma consultoria, mas era uma época que eu tava grávida, o meu começo de gravidez foi muito complicado, tava perdendo venda, não tava conseguindo me dedicar, eu era sozinha, então assim, tava tudo saindo do prumo mesmo, sabe? E aí eu falei que não, eu ia voltar ao que tava dando certo e continuei. E aí eu continuei fazendo o orçamento da forma que eu faço hoje em dia e fui estruturando a empresa. E aí foram 5 anos deslanchando. Mas, o que acontece? O que é muito comum? A gente faz o orçamento, o cliente fechando, a gente faz o calendário de passeios. Que às vezes um calendário de passeio tem 100 páginas, dependendo de onde ele vai, de tão completo que é. Tem cliente que fala, mas você não pode fazer o calendário de passeios para eu entender como que vai ser a minha viagem antes de fechar, na fase do orçamento. E aí eu não falo, não posso, não é assim que a gente funciona, eu só faço calendário de passeios depois que você fecha, tá? Infelizmente funciona desse jeito. Se eu vejo que ele tá querendo muitos orçamentos, que ele tá indeciso, que nada tá agradando, eu infelizmente falo para esse cliente, olha, eu imagino que eu não posso, que eu não tenho mais alternativas realmente para te atender, né? Eu posso te indicar uma outra agência, enfim, eu posso te indicar outro profissional, mas eu acho que, né, a gente não vai conseguir prosseguir. Eu tive que falar isso poucas vezes, graças a Deus, mas tem hora que é necessário, não tem jeito, né? Tem hora que a gente tem que demitir o cliente, mas isso aconteceu muito pouco, graças a Deus. Gente, põe as perguntas na caixinha. Como que eu consigo as informações sobre restaurante e guias tão detalhados, tipo travesseiro? São roteiros que você já fez pessoalmente? São 8 anos aí pesquisando muito, mas muito mesmo. Eu leio coisas que você nem imagina. Então, assim, eu sou uma louca por viagens, eu sou louca por restaurante, eu conheço muito de gastronomia. Então é um prazer pra mim ler. E tudo que eu vou lendo eu vou documentando. Então assim, são 8 anos de trabalho acumulado nisso. Não tem, se eu não soubesse, eu ia ser uma burra. Desculpa. Mas não tem como. Tem hora você consegue saber e os clientes dão muito retorno, sabe? Lívia, esse restaurante foi muito bom. Olha, eu descobri um outro escondidinho aqui que foi legal. E eu vou anotando tudo. Eu anoto e coloco no guia, tá? A gente tem muitas ferramentas hoje em dia que ajudam, né? Eu ia até pegar uma revista minha que tava aqui, que é uma revista que eu gosto muito, mas já guardaram. Tem muito livro, tem muito blog, tem muita revista, tem Instagram, tem muita informação. Então, você consegue catalogar isso muito bem. E tem muitos roteiros que eu já fiz pessoalmente, tá? Europa eu conheço bem, América do Norte eu conheço bem, América do Sul eu conheço bem. Então, muita coisa que a gente visita. A informação do travesseiro eu falo, olha, no momento eu não sei, mas eu vou ligar no hotel e vou perguntar. E eu ligo no hotel e pergunto. Assim, sem problema algum. Os guias sou eu que faço, gente. Todos os guias digitais sou eu. Eu não vendo Civitats. Nem conheço, pra ser bem sincero.
Mas eu vendo Get Your Guide bastante. Tem fornecedores ótimos que a gente trabalha e que estão cadastrados no Get Your Guide. Eu vou fazer uma live só de dúvidas sobre a Go Viagens. Porque tem muita dúvida, gente. A Go Viagens são 5 funcionários. São 5 pessoas. Uma em São Paulo, capital. Eu aqui em Taubaté, no interior de São Paulo. E 3 no Rio de Janeiro. Não sei se vai dar tempo de eu responder tudo. Não, eu não cobro comissão extra. É o valor fechado que ele vai pagar, tá? A única coisa que ele vai pagar extra é os passeios. Mas quando eu tô fazendo o orçamento, se a comissão do hotel é muito baixa, eu aumento o markup, tá? Mas depende muito. Tem muito orçamento que eu não aumento o markup porque não precisa. Eu vou dar uma olhada no Civitatis. A gente tem muita parceria com guia local, né? Guia brasileiro. Eu formalizo... Eu tenho um contrato muito bem detalhado, tá? Tem muita coisa que eu não preciso formalizar por e-mail, porque eu tenho esse contrato, eu uso o ClickSign, que é uma assinatura eletrônica que tem validade jurídica. No Rio de Janeiro não é home office, a gente tem um escritório, mas eu sou home office e a Natália também que tá em São Paulo. Não, quem cuida do Pax em viagem sou eu. Mas assim, tá bem raro às vezes que eu tenho que acordar de madrugada pra resolver problema, porque a gente tem um departamento que eu chamo, desculpa o nome, de um departamento de vai dar merda. Esse departamento de vai dar merda é a Thaís que cuida. A Thaís que confirma todos os hotéis, todos os aéreos, todos os passeios, tudo com os guias, assim, nos mínimos detalhes. Então, sempre antes da viagem a gente reconfirma e a Thaís só fica reconfirmando. Agora ela só tá cancelando. Peraí, deixa eu ver se eu... Gente, é muita pergunta. Peraí, deixa eu ver. Guiando sua viagem, não veio sua pergunta, coloca de novo, não achei. Material digital, você usa qual ferramenta? Eu uso uma ferramenta muito difícil de usar, assim, que quase ninguém tem no computador, que chama PowerPoint. Eu faço tudo no PowerPoint, converto para PDF, faço um layout lindo, maravilhoso e mando para o cliente. Super, super simples, né? Então, assim, tem muitas ferramentas simples de usar. Antes da gente querer inventar a roda, a gente pode super usar ferramentas que atendem a gente muito bem. Pacote Office é super bom, tem muita ferramenta que a gente pode usar ali. Eu tô tentando responder todas as perguntas, gente, mas tem 4 minutos de live, eu juro que eu tô indo, Helena, eu tô indo, mas esse negócio não tá me ajudando. Ai, Jesus, nossa senhora, não ajuda. Peraí, cara, essa caixinha de pergunta é um saco. Helena, eu cuido do administrativo, né? Do marketing, eu auxilio as meninas nas dúvidas, dou as orientações necessárias. Eu sempre fico focada também em buscar novos hotéis, estreitar laço com o fornecedor, buscar guias que nos atendam. Então, assim, eu sou a cabeça da Go, não tem jeito, né? Eu que criei, então eu cuido muito dessa parte. Tá? E dou o suporte necessário para elas, mas eu sou administrativo e marketing ali da questão e cuido do plantão 24 horas. Só quando eu não posso, aí a Yasmin assume para mim, tá? Mas é essa a minha função. Faz tudo, sabe? O dono faz tudo, né? Não tem jeito. Mas eu tenho graças a Deus, hoje em dia a gente tá com uma ótima equipe, ótima mesmo. Eu não tenho acesso às mensagens do WhatsApp da Natália, mas eu tô em todos os grupos. Então, muitas vezes eu ajudo, eu mando um áudio, eu vou orientando nesse sentido, então eu consigo acompanhar porque eu tô nos grupos. Isso é legal do grupo também, eu consigo ter acesso a isso, por isso que eu gosto. E ela sempre vai me mostrando, ela sempre vai conversando, a gente faz reuniões de alinhamento diárias. E ela sempre coloca tudo muito bem detalhado no Trello, isso me ajuda bem. Mas os grupos são ótimos por causa disso, todo mundo fica alinhado de tudo. Eu preciso de gente, 2 minutos. Se eu sair e voltar, vocês voltam? Aí eu dou mais uns 15 minutinhos e respondo as perguntas, porque eu tô com fome, eu quero comer.
E aí a gente termina, tudo bem? Mas me falem aí se vocês voltam, aí eu tiro uns 15 minutinhos e respondo as perguntas, tudo bem? Sim? Então tá. Eu vou sair e espero vocês voltarem. E deixa eu só ler as perguntas pra eu lembrar de responder. Peraí. Nossa, essa contagem regressiva aqui me deixa nervosa, parece que eu tô... Ah! Eu vou deixar salvo, Se eu reservo o restaurante, os guias locais onde eu consigo, se eu vou cobrar o orçamento e as perguntas que eu faço, indicação de restaurante. Peraí, deixa eu tentar tirar um print aqui. Cacilda, gente. Que pergunta, hein? Pronto, já volto. Beijo.